Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. As eleições para prefeito e vereadores já aconteceram e por isso o Entre Linhas de hoje vai debater como foi o processo eleitoral em Lajeado. Para tanto, contamos com a presença de Luiz Antônio de Abreu Johnson, juiz eleitoral da comarca de Lajeado. Boa noite, Dr. Johnson. Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. De antemão, já agradeço como o senhor nos tem agraciado com a sua presença. Muito boa noite, Gerson. Mais uma vez uma honra estar aqui para participar de mais um Entre Linhas, né? E saudar o público, né, que nos assiste e dizer que foi também uma honra, mais uma vez, né, presidir um pleito municipal e um pleito em que, como nós já tratávamos em outras oportunidades, um pleito histórico, porque houve grandes transformações da nossa legislação eleitoral. Sabíamos que seria um laboratório, né, de grandes reformas eleitorais, o advento da alta tecnologia entrando numa eleição. Isso deu muito trabalho, como nós já prevíamos, e depois, no curso do programa, vamos discorrer a questão do uso das mídias e das redes sociais. Isso sobrecarregou a jurisdição eleitoral, porque hoje, Gerson, a informação é full time, né? Então, se eu estou decidindo lá no cartório eleitoral, aquela minha decisão, ela se propaga numa velocidade, tem uma repercussão nos meios de comunicação e nas mídias, nas redes, Face, WhatsApp, Instagram, enfim, né, nos blogs. Tudo é muito rápido, né? Nós estamos numa era da rapidez da informação. Isto foi algo muito interessante no processo eleitoral, né? Mas, como disse, para mim foi uma satisfação. Fizemos um trabalho que eu acredito satisfatório na 29ª Zona Eleitoral, que engloba 8 municípios do Vale do Taquari, né, e quase 90 mil eleitores. Puxa, né? Um exército que mobilizou aproximadamente, entre servidores da Justiça Eleitoral e convocados, e mais a sociedade que trabalha, né, nas sessões eleitorais, mobilizou um exército de mais ou menos 1.500 pessoas. Puxa vida, só na 29ª? 400 urnas eletrônicas. Puxa. Né? É um trabalho gigantesco para o exercício daquilo que para nós, Gerson, que já viemos, já somos jovens há mais tempo, tu ver as urnas eletrônicas sendo preparadas ao longo das semanas, no sábado de manhã, elas saindo do cartório eleitoral, né? Isso é um símbolo muito importante retratar. No sábado de manhã, elas saindo do cartório eleitoral, através dos caminhões especialmente contratados, se distribuindo nas sessões eleitorais, né? Para no domingo, dia 2 de outubro, receber a vontade do povo. Isso é muito bonito, né? Receber a vontade do povo expressa ali na urna eletrônica, e ao depois, no domingo, né, assim que termina, a partir das 17 horas, aquelas mesmas urnas, né, retornam, e é uma coisa muito bonita, elas saíram para recolher a vontade popular, exercício da democracia e da soberania popular. E aí elas retornam os caminhões, e elas são dispostas e elas estão guardadas lá no cartório eleitoral. Isto é muito bonito porque, como nós já retratávamos antes, né, passamos tantos anos sem poder expressar a nossa vontade, né? A nossa geração, né?
a nossa geração, né, os anos de chumbo, o regime de exceção, a ditadura militar, em que as eleições eram indiretas e que a vontade do povo não era respeitada. Então isso está muito bonito, o exercício da soberania popular, né, e toda a principiologia, que tu muito bem participaste do processo constituinte, né? O exercício da soberania popular é um dos fundamentos da República, né? E é uma satisfação enorme ter presidido esse processo aqui no Vale do Taquari, né? E foram eleições que eu considero assim desafiantes, porque e depois vamos enfocar, tivemos uma legislação que para muitos foi um tanto quanto restritiva, o encurtamento, né? E isso tudo por força da Lei 13.165, que foi a maior reforma havida no ano passado, né? Que encurtou para 47 dias o período da campanha, 45 dias, 45, 47, 47 na verdade, mas 45. A partir do dia 16 de agosto. É que restaram mais 2 dias no final. Exatamente. Né? O tempo de campanha eleitoral. Mas tivemos o advento da pré-campanha, que foi uma grande novidade. Né? Os candidatos não estavam escolhidos em convenções partidárias, mas eles já podiam, por permissivo legal, se apresentar ao eleitor como pré-candidato, falar de seus projetos, de suas ações, né? Então, essa pré-campanha eleitoral foi uma novidade, né? O encurtamento do prazo da campanha, para teres uma ideia, a partir do dia 16 de agosto, né, nós tivemos 450 pedidos de registro de candidatura na 29ª Zona Eleitoral. Tivemos que fazer um mutirão e julgar esses registros de candidatura num prazo de 10 a 15 dias. Desses 450 registros dos candidatos, né, 8 foram impugnados. Todas essas impugnações eu acelerei o julgamento, né, e não havia grande discussão nessas impugnações, era só questão do prazo de filiação partidária, se era 1 ano ou 6 meses, né. Todas elas foram rejeitadas. Opa. Houve recurso ao Tribunal Regional Eleitoral e se mantiveram todos os registros de candidatura. Mas é bom salientar, Gerson, que nós aqui, eu digo o sistema de justiça eleitoral, não só a Justiça Eleitoral, o Poder Judiciário Eleitoral, mas o Ministério Público Eleitoral, a Polícia Judiciária Eleitoral, e aí eu rendo as minhas homenagens à Brigada Militar e à Polícia Civil, se houveram no cumprimento dos seus deveres, e nós tivemos, assim, uma participação, porque houve um planejamento. Como nós sabíamos que os desafios seriam bem relevantes, nós fizemos planejamentos. E um dos aspectos muito importantes, Gerson, foi divulgar a informação. Eu e o Dr. Carlos Augusto Fioroli, promotor de Justiça Eleitoral, nós realizamos no Salão do Júri do Fórum de Lajeado, bem antes, se eu não estou equivocado, no mês de abril ou maio, lá entre abril e maio, nós fizemos uma reunião, uma palestra pública, né, em que acorreram mais de 300 pessoas. Puxa vida. Tivemos a grata surpresa de receber aqui pessoas oriundas do Vale dos Sinos, da Grande Porto Alegre, que souberam, através dos meios de comunicação social, deste evento. E, neste dia, eu e o Dr. Carlos Augusto procuramos esclarecer a comunidade em geral dos nossos municípios, aqui do Vale do Taquari, né, sobre a legislação eleitoral. Né? Foi um dia muito importante e esse trabalho é aquilo que eu considero de trabalho preventivo. Exatamente. Nós pautamos
a nossa participação muito preventivamente. Depois vamos discorrer um pouco mais, mas muito preventivamente, né? Então essa reunião foi uma reunião muito importante lá no início. Explicamos toda a legislação, né? Desde o registro das candidaturas, as convenções partidárias, a campanha eleitoral, a pré-campanha, o que era possível na pré-campanha naquele momento. Isso foi muito bom. Tinham vários candidatos que já foram para o seu Facebook, já foram para a rua, manter contato com o seu eleitor. Eu posso usar o Facebook, então, para me dizer que eu sou pré-candidato? Pode. Não pode usar número, não pode usar o partido, não pode usar uma sigla partidária, mas pode ir para a sua página pessoal e dizer, olha, eu vou ser pré-candidato, né? Tenho esses projetos, e pode começar a debater com os seus amigos no Facebook, pode sair para a rua, pode participar de eventos, sempre se apresentando como um pré-candidato. Isso foi muito importante, né? Porque as pessoas normalmente têm medo, né? Ainda nós, num exercício de democracia, ainda nós legamos alguns medos, frutos de períodos em que na propaganda eleitoral só ia aquela Lei Falcão. A Lei Falcão. Lei Falcão, a Lei Falcão. Só ia a foto e o nome, número e partido. E o número e o partido. Então ainda se tem muitos resquícios de temor com a legislação eleitoral. Então esse trabalho preventivo foi muito importante, esclarecedor. A par disso, no que diz respeito aos registros, na 29ª Zona Eleitoral, nós não temos, um minuto apenas, nós não temos nenhum candidato eleito que não vai ser diplomado e não vai tomar posse. E não há impugnações? Não há nenhuma impugnação, né? Todos que foram proclamados eleitos no dia 2 de outubro, né? Salvo algum fato superveniente, que eu acredito que não ocorra, serão diplomados no dia 16 de dezembro, no Teatro do SEAT, e tomarão posse no dia 1º de janeiro. Bom, doutor João, o senhor vai me permitir, no próximo bloco, saber um pouquinho da sua pessoa. Porque eu não estou diante de apenas um magistrado, mas eu sei que o senhor é um intelectual, um pensador e um homem comprometido com os interesses da comunidade onde que atua como magistrado. Nós vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, hoje tratando sobre o processo eleitoral em Lajeado, ano 2016, onde foram eleitos o novo prefeito aqui da nossa cidade. Contamos com a presença do juiz eleitoral aqui da comarca, Dr. Luiz Antônio de Abreu Johnson. Dr. Johnson, me permite, como eu disse no final do bloco anterior, eu estou diante de alguém além de magistrado. Me permite até... que é um pensador, um intelectual reconhecido no estado do Rio Grande do Sul, tem participado de programas de emissoras da capital, muito requisitado, por sinal, e inclusive aqui já recebeu o título de cidadão lajadense. Bem, eu gostaria de saber um pouquinho então da sua trajetória pessoal, o que fazia antes de ser magistrado, é natural da onde... enfim, alguma coisa da sua vida para ficar registrado até como um documento nesse programa. Gerson, eu não posso dizer que eu nasci dentro do Poder Judiciário, né? Eu nasci em São Jerônimo e por lá, né, e desde novo, por influência de um tabelião, né, que era vizinho da casa dos meus pais, eu muito cedo tomei contato com o direito, né? Muito precocemente. Aos 13, para mais ou menos situar, aos 13 anos, né, eu entrei dentro de um tabelionato. E comecei a trabalhar no Poder Judiciário. Eu estou com 37 anos de Poder Judiciário. Puxa. Dali para frente, eu fui atendente judiciário, né? E já trabalhando num tabelionato,
né? Um tabelionato de notas, tendo contato com o mundo jurídico em geral, né? Fui atendente judiciário, depois tive uma pequena saída para o sistema bancário, mas foi rápida, e depois retornei ao Poder Judiciário, onde exerci dos serviços, como são chamados, dos serviços auxiliares do Poder Judiciário. Eu fui oficial escrevente, oficial tudo por concurso, oficial escrevente, oficial ajudante, que é o subchefe do cartório, de um cartório judicial. E, por último, dentro da estrutura dos serviços auxiliares, eu fui escrivão judicial. Puxa. E escrivão judicial eu fui por 16 anos. Né? Peguei todo aquele período da redemocratização do país, né? Todo o período e por isso que te disse que, como escrivão judicial, eu organizei 17 eleições, entre eleições gerais, presidenciais, municipais, numa época em que era uma verdadeira maratona. Hoje as urnas eletrônicas, como enfoquei, saem, voltam e o resultado está ali. A divulgação do nosso resultado foi 18, o geral, né, já com os vereadores. As eleições proporcionais não passou um pouquinho das 18, entre 18 e 18h10, nós já estávamos com os 8 municípios fechados. Toda a zona, 29ª zona. Toda a 29ª zona eleitoral. Pois bem, as eleições, e tu te recordas bem, né, organizaram um processo eleitoral para a serventia, para o cartório eleitoral e para o juiz eleitoral, porque se parava tudo naquela época. O juiz parava 3 meses antes, né? Ele só despachava medidas cautelares, mandados de segurança, era só processos de urgência, né? Porque a organização de um processo eleitoral naquela época, as pessoas, né, os mais jovens hoje não têm a menor ideia, né? Nós estaríamos seguramente, né, nesse pleito municipal, voltando a 1988, uma eleição que eu me lembro municipal, voltando a 1988, nós teríamos o resultado dos 8 municípios, no mínimo na sexta-feira seguinte. Era uma semana. Era uma semana escrutinando. Eu me lembro. Né? Era perfeitamente, com todo aquele arsenal. Aqui me parece que as últimas eleições foram escrutinadas no Parque do Imigrante? No Parque do Imigrante. Antes era lá no Salão Paroquial, no Salão Parel, no 7. Isso. Era isto escrutínio, né? Isto apuração. Era um verdadeiro exército que tinha que se montar, né? Fiz a minha vida, então, Gerson, dentro do Poder Judiciário. Me formei, fiz em São Jerônimo, na minha terra natal. Aí na educação eu fiz o ensino hoje fundamental, naquela época até a 8ª série, no ginásio São Jerônimo, que era um ginásio das irmãs escalabrinianas, né? Muito parecido com o nosso Madre Bárbara, né? Muito parecido com o nosso Madre Bárbara. A congregação dessas irmãs, elas são semelhantes, né? Tem Encantado, se não me engano, Scalabrini, não tem? Não tem alguma relação com essa? Tem Caxias do Sul. Ordem? Essa ordem é mantenedora do Mãe de Deus, do Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. Eles têm Caxias do Sul, né? A base das irmãs escalabrinianas no Rio Grande do Sul ainda é Caxias do Sul. Mas o que elas têm hoje de exponencial no estado é o Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, né? Que é um hospital de referência nacional. E depois fiz, naquela época, os cursos de ensino médio, né? Eram profissionalizantes. Eu fiz técnico em contabilidade. Ah, sim. Eram os técnicos, sim, né? Eu técnico em publicidade e propaganda. Técnico em contabilidade, mas não exerci essa profissão.
né? Não exerci essa profissão, sou técnico contábil, era o 2º grau, né? E não exerci porque já estava no mundo do direito. Já estava no mundo do direito. E, tão logo concluído o 2º grau, eu já prestei vestibular e fiz o meu curso de graduação na Unicinos, em São Leopoldo, onde lá tive grandes mestres, um período, e a Unicinos, né, em todas as universidades estão cada vez mais avançando, mas peguei uma época de grandes professores, saudosos professores, né, por todos, o desembargador Ladislau Renoth, em direito penal, era um monstro. Então, neste ambiente, unindo a prática com a teoria, foi forjando o profissional, né? Fui escrivão judicial numa comarca que é banhada pelo rio Taquari, General Câmara. Ali fiquei por um bom período, né? E dali saí magistrado. E mesmo como servidor do Poder Judiciário, né, eu sempre tive esse pendor para as atividades. Eu acho que e aí era já um projeto de juiz que não era a minha... Porque a minha meta inicial era ser escrivão judicial, né? Ou advogar, né? Porque naquela época a Unicinos, né, ela era muito voltada, tinha as universidades naquele período, porque não eram muitas faculdades de direito no Rio Grande do Sul, né? Período em que não eram muitas, né? Elas eram voltadas, elas tinham um ensino mais ou menos voltado para um determinado segmento da nossa profissão, da nossa atividade profissional. E a Unicinos, ela tinha uma ênfase muito grande nos estágios a formar advogados, né? Então, os estágios, por exemplo, eu fiz na Unicinos, no final do curso, o meu estágio profissionalizante foi em prática de processo civil. Então, como eu trabalhava no Poder Judiciário, eu conseguia, assim... com facilidade, né? Com uma certa facilidade, né? Aquela época surgiam as ações cautelares, né, que era uma grande novidade, embargos à execução, porque antigamente não tinha execução embargada, né? Começou a se discutir os juros, porque aí veio a Constituição de 88, começou a se discutir os juros de 12%, se era auto-aplicável ou se não era auto-aplicável os juros constitucionais, e aí começaram a surgir os embargos à execução para discutir eventuais onerosidades de um título executivo. Isso tudo foi novidade. As ações cautelares, né, e aí por todos, também foi meu professor Ovídio Araújo Batista da Silva, esse é um grande nome, saudoso, o maior processualista civil do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? Tive também Adroaldo Furtado Fabrício, outro também, grande nome. Então, nós, ao longo das nossas vidas, nós vamos nos forjando, né? E além de, no fórum, trabalhar com grandes magistrados. Hoje eu tenho vários magistrados que trabalharam comigo, né? Que eu trabalhei com eles, que já são desembargadores aposentados, né? Muitos dos quais... né? E foi uma experiência muito gratificante. Quem você lembra, doutor? Chamou assim, de magistrados, João Armando Bezerra Campos, que já é desembargador aposentado, trabalhei com ele, trabalhei com hoje juíza no Tribunal Regional Eleitoral, doutora Maria de Lourdes Gonzalez, né? São aqueles mais antigos. E aí tem um grupo de juízes... Claro, imagina, né? 17 anos você 24 anos como servidor. 24 anos, nossa. Imagina quantos magistrados, quantos tipos de experiências. Muitos. E aí vai moldando o profissional que tu és hoje, né? Eu me lembro de determinadas situações que surgem, né? Eu, de vez em quando, eu olho para o passado e me lembro assim, como determinado magistrado, determinado juiz agiu, né? Porque as situações se repetem naquelas situações. Doutor,
Veja como é rápido, né? Chegamos ao final, então, de mais um bloco. E no início do próximo bloco eu quero ouvir, não só do magistrado, mas do pensador e do intelectual e do cidadão Johnson, algo que eu vou de certo modo, lhe provocar uma resposta. O programa Entre Linhas vai a um intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu terceiro bloco. Estamos hoje tratando sobre o tema processo eleitoral em Lajeado e contamos com a presença do Dr. Luiz Antônio de Abreu Johnson, juiz eleitoral da comarca de Lajeado. Dr. Johnson, me permite agora, como eu disse, eu quero ouvir do pensador, do cidadão Johnson, porque tudo o que o senhor falou antes, nós vivemos boa parte do processo do regime militar, onde havia restrições para a escolha dos nossos representantes, tanto que havia eleições indiretas para governador, para as capitais, áreas, municípios onde que era considerada área de segurança, que o próprio regime dizia quais eram, né? Nós passamos todo esse período, esse processo, veio a abertura política, iniciou em 79 a distensão, culminando em 85, que era para assumir o Tancredo Neves, e em razão da doença superveniente, acabou assumindo o vice, o José Sarney. Bem, a partir daí, a primeira eleição presidencial ocorreu em 89, se eu não me engano, que em 90 deve ter assumido o Collor. Primeiras eleições presidenciais, uma loucura no país, fantástico. Fui, na época, militante aí do 22 candidatos a presidente da República. A cédula eleitoral, se tu não te recordas, era enorme. E era se marcava e depois tinha que o escrutínio. Nós tínhamos, no Rio Grande do Sul, entre candidatos a senador e deputado federal, eu não me lembro se ela era deputado estadual também, se ela era gerais completas. Nós tínhamos 700 candidatos. Puxa vida. Foi uma explosão. A cédula eleitoral era enorme, loucura, né? Loucura. Bem, doutor, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte. Aí aquelas primeiras eleições, saindo de um regime militar, não haviam regras restritivas para as campanhas. Se pichava poste, se pichava muro, se pichava pedra. Chegava o final de um processo eleitoral, as cidades pareciam sujas. Mas havia muito debate, havia comícios, havia um desejo da população discutir, debater, de certo modo até uma participação, me parece, diferente da de hoje. Bem, a partir daí se começou cada reforma ou cada mudança na legislação eleitoral, me parece que ela restringe cada vez mais a oportunidade de que o eleitor possa ter para conhecer em quem ele vai votar. Nós criticamos que elegemos mal, que se tem um mal político é porque nós escolhemos o mal político, mas de algum modo, Dr. Johnson, o senhor com toda essa vasta experiência em vários processos eleitorais, será que esta em específica, que resultou num expressivo percentual de votos nulos, brancos e abstenções, claro... Só Lajeado, quase 10 mil. Olha só. De 58... Definia a eleição? Sim. Definia a eleição para... Quase 10 mil, porque nós tivemos votos válidos, 49 mil e uns quebrados, né? Nosso eleitorado é quase 60 mil. Olha só. Eu não sabia esse número aqui, muito obrigado. Então, para fechar, será que... Veja, a essência da eleição é nós termos a oportunidade de saber o que pensa o nosso futuro candidato que possa receber meu voto. Mas com tantas restrições, será que eu tenho oportunidade de conhecer em quem eu estou votando? Gerson, respondendo essa tua pergunta, em primeiro lugar, a questão da restrição das campanhas, e eu disse isso já nas minhas primeiras manifestações, depois de estudar cientificamente
a lei eleitoral, né, que disciplinaria o pleito desse ano, havia uma preocupação, uma das primeiras preocupações, né, reduzir os gastos, porque toda legislação eleitoral ela é casuística. Exatamente. O que houve nas eleições presidenciais, né? Nós vimos de eleições gerais, né? Em que, e ainda esse processo está em julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, uma ação de impugnação de mandato eletivo, né? Que atinge a presidência da República e o vice-presidente também, pelo princípio da unicidade da chapa, né? O financiamento empresarial é um ponto muito importante. Quer dizer, as campanhas eleitorais, elas vinham as últimas campanhas eleitorais, elas vinham se caracterizando pelo um grande uso do poder econômico. Perfeito. Né? Perfeito. A lei, e a partir daquilo que todos nós conhecemos, vários processos, vários inquéritos ainda em andamento, atingindo pessoas, políticos com foro privilegiado. Temos aí já várias condenações. A operação teve o Mensalão, teve o Petrolão, agora a Lava Jato. Tudo isso fez com que houvesse a necessidade de se reduzir gastos. Quanto à campanha na rua. A campanha na rua, Gerson, e a propaganda na rua, né, vem as questões de sustentabilidade ambiental, que são novos conceitos que nós não tínhamos há 20 anos atrás. Né? Se pichava viadutos, passarelas, se pregava propaganda em postes. A legislação cada vez mais veio não mais permitindo essas práticas em nome da sustentabilidade ambiental. Por quê? Porque isto tudo gera, né, degradação do meio ambiente. Né? Há aqueles, e eu sei, conheço muitos, trabalho com muitos, né, e pessoas bastante experientes. Não, doutor, mas era um espetáculo, os cavaletes. Eu também concordo que houve assim uma certa... Né, nós estávamos num curso de um processo eleitoral, né, mas na cidade não se parecia. Ele começou, na verdade, tu vê essa questão dos gastos, com a impossibilidade do financiamento empresarial, né, houve dificuldades. Houve muitas dificuldades dos partidos se financiarem, dos candidatos se financiarem. Né? O pessoal evidentemente que sim. Então, tu podes observar que a campanha, embora tivesse um prazo de 45 dias, ela só, vamos dizer assim, ela só esquentou nos últimos 15. Né? E praticamente ela esquentou mesmo na última semana. Né? Doutor Jorge, me permite, eu vou lhe interromper pelo seguinte, olha só. Aqui que eu quero entrar. Eu acho que nesse aspecto de que a legislação se preocupou com a excessiva intervenção do poder econômico nas eleições, correto. As empresas estavam financiando, está aí todas essas operações aí que desvendaram, as empresas praticamente financiando campanha, e ora, e quem paga quer receber. Exatamente. Quem paga quer receber, está aí. Isso tudo é uma etapa. Também o fato de a diminuição. Mas onde é que eu quero chegar? Veja, daqui 2 anos, nós vamos ter eleições para, imagino, presidente, governador, deputado, senador, deputado federal, deputado estadual. Veja, todos nós reclamamos que queremos escolher bem, mas com tantas restrições, não pela interferência do poder econômico, porque ela vem até contrariar o que eu quero chegar. Onde eu quero chegar? Eu quero dizer o seguinte, como é que eu vou saber que o fulano lá, o João da Silva, candidato a deputado federal, como é que eu vou saber o que ele pensa sobre aborto, sobre pena de morte, sobre casamento de homossexuais? Como? Se cada vez nós restringimos mais
a oportunidade de jogar para a população as minhas posições. Onde eu vou saber? Veja, é isso que eu quero dizer. Então, me parece, doutor Johnson, que nós temos que encontrar uma saída para que a população tenha oportunidade de saber o que o candidato pensa acerca de diversos temas. Eu citei alguns aqui. Gerson, já ainda, agora no final da reta final da campanha eleitoral, o atual presidente, recentemente eleito da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, ele já abordou a necessidade do retorno, assim como o ministro Gilmar Mendes também do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal, hoje presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Já se fala em âmbito dos poderes em Brasília, do retorno do financiamento um pouco mais regrado por parte de pessoas jurídicas. Isso, né, já está na pauta, né, para as próximas eleições. Reformas haverão. Esta lei que vigorou no pleito de 2016 não será a mesma lei de 2018. Mas não na questão de financiamento. No prazo da campanha também. Prazo da campanha também. Agora, Gerson, isso nós podemos até enfocar no último bloco, há um certo desencanto. Por exemplo, os partidos, a questão da participação feminina. Bem, então vamos deixar no ar, porque a questão da participação feminina. Até não sei como foi aqui no Vale, acho que foi... Poucas se elegeram mulheres, né? É uma pena. Continua a mesma coisa. As cotas de gênero, se assegura as cotas de gênero e se preenche as cotas de gênero com candidaturas, que depois tu vai ver ali com 10, 12, 15 votos. Ou seja, mesmo se assegurando em lei a questão da cota de gênero, né? As candidaturas não são candidaturas, digamos assim, com um potencial de se eleger, né? São candidaturas para preencher um requisito legal. Bem, vamos retomar esse tema no próximo bloco, entre outros que nós vamos abordar. O programa Entre Linhas vai a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu quarto e último bloco. Estamos tratando sobre o processo eleitoral em Lajeado e contamos com a presença do Dr. Luiz Antônio de Abreu Johnson, exatamente a pessoa responsável, o juiz eleitoral da comarca, responsável pela condução de todo o processo, não só em Lajeado, como na 29ª Zona Eleitoral. Já foi dito lá no primeiro bloco, se eu não me engano, o Dr. Johnson tinha feito um grande seminário, se dá para se dizer, onde, com comparecimento expressivo, mais de 300 pessoas, onde que preventivamente já esclareceu que regras eleitorais frente à reforma estariam à disposição dos candidatos para ser cumprida. E isso ajudou muito. Mas houveram alguns pequenos incidentes aqui com repercussão na imprensa. Então o doutor agora, nesse último bloco, deve fazer de en passant aí sobre os incidentes e dar um fechamento aí de como foi realmente o processo, que até agora a gente sabe que foi de um grande sucesso. Gerson, de um modo geral, e aí eu abordei no início do nosso programa, a nossa atuação frente à Justiça Eleitoral foi a de buscar o máximo, né, o máximo possível de uma atuação eficaz e permanente, em dois sentidos. Em primeiro lugar, buscando um dos princípios que é não só constitucional, mas infraconstitucional, e está previsto no Código Eleitoral, das missões e do papel da Justiça Eleitoral. Em primeiro lugar, igualar as condições de oportunidades entre os candidatos. Perfeito. O que vem significar isto? Isso vai repercutir em muitas decisões tomadas por mim enquanto juiz
da 29ª Zona Eleitoral. Exemplifico. O artigo 73 da Lei das Eleições, da Lei 9.504/97, elenca ali uma série de condutas que o agente público ou o candidato não pode adotar durante a campanha. Por quê? Porque ela visa a igualar as oportunidades. Bom, sucederam-se várias decisões e num caráter preventivo de suspensão, e isto eu digo num período de criticidade máxima da campanha, ou seja, naquele período de 15, 20 dias antes da campanha. Suspensão de determinadas atividades do poder público que não eram os seus serviços normais, das prefeituras. Aqui em Lajeado, nós suspendemos um evento que seria realizado logo que o município fez uma conciliação na Justiça Federal. Ele retomar as obras de calçamento, de asfaltamento, tudo isto absolutamente permitido, que eram contratos já celebrados anteriormente. Mas quis reunir moradores para explicar, né? Isto num período pré-eleitoral, ela vai incidir lá numa das condutas. Proferimos uma decisão de natureza cautelar para evitar o abuso do poder político, assim como ocorreu também num evento organizado pelo município no Salão de Eventos da Prefeitura Municipal, 7 dias antes das eleições, em que se buscava reunir 200 pessoas, os beneficiários do Minha Casa Minha Vida, para expor alguns projetos a eles. Evidentemente que isso não é atividade ordinária da administração pública, ainda mais a 7 dias de uma eleição. A administração pública, isto eu disse e me manifestei e me manifesto, a administração pública não pode parar. Os serviços de saúde, os serviços de limpeza urbana, Secretaria de Obras, enfim. Mas procuramos evitar o máximo possível, prevenir, para igualar as condições entre os candidatos, daquilo que se chama de abuso de poder político, que poderia levar um candidato, posteriormente, a ter a sua candidatura cassada ou perder o seu mandato por abuso do poder político. Então foram decisões também de ordem preventiva. Tivemos no município vizinho aqui de Cruzeiro do Sul também a suspensão de uma atividade que era uma chimarreada para a prestação de contas, né? Isto é um evento que também não é próprio para o uso de uma estrutura de poder público, né? Isto desiguala os candidatos. Rendo, e aí falo da atuação do Ministério Público Eleitoral, nos últimos 15 dias, e aí com o auxílio da Polícia Judiciária Eleitoral, mapeamos todas as possibilidades, e aí as denúncias aportam com grande intensidade no cartório eleitoral, né, e a mim especialmente, né, denúncias de provável compra de votos em determinado lugar, provável distribuição de cestas básicas, de ranchos. Mapeamos todas as possibilidades e isto fez com que o controle e a fiscalização fossem muito efetivos. Tanto é que 15 dias antes, aquele fato que ocorreu lá em Sério, que já era uma prática antiga e uma prática nefasta, né, de aliciamento de eleitores numa determinada localidade, e esta localidade tem 200 eleitores. Opa, naquele contexto é muito. Sério, tem 2.000 eleitores. É muito. Naquela localidade... 10% de eleitores? 10% do eleitorado. Puxa vida. Já tínhamos aquela denúncia 15 dias antes. Ela já tinha aportado na Justiça Ela Eleitoral. chega como? WhatsApp? Não, chega normalmente por denúncia anônima. Tá. Botam debaixo da porta do cartório eleitoral. Interessante. E a descrição da denúncia foi exatamente aquilo que encontramos lá em Sério, que agora está no inquérito policial, né, um indiciamento provisório
pela prática do crime do 301 do Código Eleitoral, ou seja, aliciar eleitores para votar em determinado candidato ou não votar, né? É um curral eleitoral. Puxa. Né? Então, permanentemente, Gerson, e no dia das eleições, tivemos uma preocupação muito grande com o transporte legal de eleitores, tanto é que nós já tínhamos, e aí um trabalho muito intenso do Ministério Público Eleitoral, nós já tínhamos assim prováveis carros e placas, né? E agora amanhã, né? Eu estou com 5 ou 6 carros apreendidos, que eu devo devolver para os seus proprietários, mas ficaram mais de uma semana apreendidos. Carros que nós já sabíamos que seriam utilizados em transporte ilegal de eleitores, que é um dos crimes mais graves praticados no dia das eleições. Boca de urna, né? Por ser uma eleição, como foi esta eleição, de um processo adversarial muito intenso, nós sabíamos que os candidatos candidatos e os seus simpatizantes e aqueles que estavam trabalhando nas campanhas estariam dispostos a correr esse risco, e não teve bairro, não teve local em Lajeado, nos 7 municípios, em que nós não nos fizemos presente permanentemente. Então, desta eleição, e é muito importante, porque eu agi muito preventivamente. Eu não cruzei os braços e deixa ocorrer para depois ser processado e ter as consequências. E isto, eu sei que alguns... e é normal. Decisão judicial, ela normalmente, tu sabes muito bem que aqueles que a quem a sua eficácia atinge resta desgostoso, né? Mas nós agimos muito preventivamente, tanto é que o saldo de ações judiciais que ocorrerão pós-eleições será muito pequeno. E como eu te disse, tivemos 450 registros de candidaturas, os candidatos estão eleitos, agora vem a fase de prestação de contas, depois a diplomação e tomarão posse. E provavelmente não teremos assim nenhum problema com relação à posse dos candidatos eleitos. Houve um trabalho muito efetivo, muito permanente da Justiça Eleitoral, e aí com o auxílio, sempre, né, porque não é só a Justiça Eleitoral, é o sistema de Justiça Eleitoral, e isto foi muito importante. Já recebi várias, porque sempre tem a gente é receptáculo de muitas. Doutor, mas lá no determinado bairro, quando se via, tinha uma viatura passeando, se sabia, ou às vezes até usamos carros discretos, né, para mapear determinadas condutas que nós sabíamos que eram práticas antigas e que esse ano os candidatos se viram... quem quis descumprir a legislação eleitoral teve enorme dificuldade. Não vou dizer que não houve compra de votos. Não posso dizer isso, corrupção eleitoral. Não posso dizer que não houve. Não somos deuses, nem semideuses, nem tenho bola de cristal para saber. Mas se ocorreu muito às escuras clandestinamente, né? Agora, aquelas práticas, especialmente nas populações mais carentes do nosso município, nós procuramos evitar e fiscalizar intensamente. E acho que, até pelo resultado de ações eleitorais, tanto na parte criminal como as ações cíveis eleitorais, como são chamadas, né, de abuso de poder político, abuso de poder econômico, serão insignificantes perto da magnitude do pleito. E isto eu e todo o sistema de justiça eleitoral, nós sentimos muita satisfação. E mais do que isso, Gerson, para finalizar, muita transparência. Né? Proferia decisões, chamava, e a imprensa é muito importante
nesse papel, chamava a imprensa para traduzir para a imprensa e traduzir para a sociedade o que nós estávamos decidindo e o porquê que nós estávamos decidindo. A questão dos perfis falsos, porque o uso das mídias e redes sociais, ela também, Gerson, isso nós podemos enfocar numa outra oportunidade. Tiramos vários perfis falsos do ar, isso é muito triste. A que ponto chega o ser humano, né, de criar um perfil falso no Facebook para atacar a honra, para dizer que fulano é isso, para dizer... E não são coisas... Não são ataques assim, ataques pesados à honra dos candidatos, houve, né? E esse perfil falso do Facebook foi uma coisa que me incomodou muito. Dr. Johnson, eu só me resta agradecer sua presença, parabenizar pelo trabalho que o senhor realizou aqui, o senhor, os servidores, o Ministério Público, as polícias militares, civis, enfim. E acho que o resultado hoje que foi acatado pela comunidade, pelos candidatos, reflete o trabalho preventivo e durante a campanha que vocês realizaram. Parabéns, muito obrigado pela presença. Hoje nós tratamos sobre o processo eleitoral em Lajeado e contamos com a presença do Dr. Luiz Antônio de Abreu Johnson, juiz eleitoral da comarca de Lajeado. Quero dizer que você pode rever este e outros programas Entre Linhas no youtube.com/TV Univates, bem como assistir ao vivo esse programa no site univates.br/TV. Muito obrigado por terem estado conosco até esse momento. Tenham uma boa noite e até o próximo programa.